1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. And then let's read chapter 5, verses 4 and 5. E agora 1 João 5, versículos 4 e 5. 1 João 5, 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? We are looking at 5 major areas in which our lives need to be sanctified. Nós estamos olhando para 5 áreas em nossas vidas, nas quais ainda precisamos ser santificados. Last night we looked at worshiping with godly singing. Ontem nós vimos a questão do culto com o cântico piedoso. We just looked at living in a godly marriage. Acabamos de ver o que é viver num matrimônio piedoso. And now we want to look at promoting the godly home. E agora queremos olhar para o que é promover um lar piedoso. And there are 1,000 things that could be said about this subject. E há 1000 coisas que podem ser ditas sobre esse assunto. Under this theme, I was tempted to preach to you about family worship. Debaixo desse tema, eu fiquei tentado a pregar para vocês sobre o culto doméstico. But you already have my book on that subject. Mas você já tem o meu livro sobre esse assunto. And so I thought, really, what is the heart of trying to promote godliness in your family? Então eu pensei, qual é o cerne da questão para promover a piedade no lar? And the heart of it lies in trying to beat back the worldliness that is in the hearts of your children. O cerne da questão, então, é conseguir vencer o mundanismo que ainda está no coração dos filhos. And in your own heart. E no seu próprio coração. And in the world around them. E claro que no mundo ao redor deles. So I want to focus on this one aspect of promoting a godly home this morning. Então eu quero me focar nesse ponto específico do que é promover um lar piedoso. The aspect of fighting back against worldliness. O aspecto de lutar contra o mundanismo. So let's pray. Vamos orar. Great God of heaven. Deus grandioso do céu. We are in a war. Estamos em guerra. A war that is going on in our own hearts. Uma guerra que acontece em nossos próprios corações. And in the hearts of our own children. E no coração dos nossos filhos. A war that began in the Garden of Eden. Uma guerra que começou no Jardim do Éden. And will continue until the new heaven and the new earth. E continuará até os novos céus e nova terra. A war between light and darkness. Uma guerra entre luz e trevas. Between sin and righteousness. Entre pecado e justiça. Between sanctification and wickedness. Entre santificação e impiedade. A war that permeates our world. Uma guerra que permeia o nosso mundo. And wants us to love everything of this world. E quer que amemos tudo deste mundo. Help us to fight this holy war. Ajude-nos a lutar essa guerra. Help us to walk down the narrow path. Nos ajude a caminhar pelo caminho estreito. And to come through the narrow gate. E passar pelo portão estreito. And to walk the narrow way. E pelo caminho estreito. All the way unto life eternal. Durante todo o caminho até a vida eterna. Looking to Jesus. Olhando para Jesus. And running the race set before us. E correndo a corrida que está diante de nós. And help us to be examples for our children. Nos ajude a sermos modelos para os nossos filhos. So that they may see in us. Para que eles possam ver em nós. How to beat back worldliness. Como vencer o mundanismo. And live a lifestyle of godliness. E viver uma vida de piedade. We pray in Jesus' name. Amen. Oramos em nome de Jesus. Amém. The Christian life is a struggle. A vida cristã é uma luta.
It demands entrance through a narrow gate exige de nós a entrada por um portão estreito and a daily walk e uma caminhada diária down a narrow path. por um caminho estreito. The Christian way is not middle, broad ground. O caminho cristão não é esse caminho amplo que fica pela metade, Between two extremes. entre dois extremos. But it's a narrow path between two precipices. Mas é um caminho bem estreito entre dois precipícios. It involves living by faith, Envolve viver pela fé, through self-denial. pela autonegação. It involves waging what John Bunyan called the holy war Envolve aquilo que John Bunyan chamou de a guerra santa, in the midst of a hostile world. no meio de um mundo hostil. It's a battle fought for the souls of men and women, É uma batalha lutada pelas almas de homens e mulheres, also for the souls of our own children. e também pelas almas de nossos filhos. A battle with invisible weapons, Uma batalha com armas invisíveis. the weapon of truth, A arma da verdade, the weapon of prayer, a arma da oração, of suffering, do sofrimento, of love. do amor. It's a battle that never ceases. É uma batalha que nunca cessa, For the world does not fight against us fairly, pois o mundo não luta contra nós de forma justa. and the world doesn't keep ceasefires. E o mundo não traz cessar-fogos. The world doesn't abide by treaties. O mundo não lida bem com tratados. And so as parents, we have a duty Então, como pais, nós temos um dever: to help our children wage this war. ajudar os nossos filhos a lutar essa batalha. We have the responsibility to help them beat back the things of this world. Temos a responsabilidade de ajudá-los a vencer essas coisas do mundo, That is this sinful world. ou seja, esse mundo pecaminoso, And to embrace the things of God. e abraçar as coisas de Deus. So regardless of who our children are, Então, não importa quem nossos filhos sejam, or where they grow up, ou onde eles cresçam, or how they're educated, ou como são educados, all of our children are involved in this war. todos os nossos filhos estão envolvidos nessa guerra. We all need to be sanctified. Todos precisamos ser santificados. And the only way we can get the victory in this war E a única forma de alcançarmos a vitória nessa guerra is by Spirit-worked faith. é pela fé trabalhada pelo Espírito. That's why John said, this is the victory that overcomes the world, even our faith. É por isso que João diz que essa é o que nos ajuda a vencer o mundo, a nossa fé. And that faith has to be, John says, in Jesus, the Son of God. E essa fé deve ser em Jesus, o Filho de Deus. So as Christian parents, Então, como pais cristãos, we don't parent out of despair, nós não criamos nossos filhos por desespero, but we parent in strong hope, mas criamos em esperança maravilhosa, hoping in the blood of Christ, esperando no sangue de Cristo, hoping in the power of the Holy Spirit, esperando no poder do Espírito Santo, hoping that God will do for us and our children what we cannot do for them, esperando que Deus faça com os nossos filhos aquilo que nós não conseguimos fazer com eles, planting faith in them plantando fé neles, so that they can become overcomers para que eles possam ser vitoriosos and emerge winners in this great conflict. e realmente ganharem a batalha nesse conflito. Now, to be overcomers of this world, Para se tornarem conquistadores nesse mundo, we need to understand two things. precisamos entender duas coisas. We need to understand what worldliness is not Precisamos entender o que o mundanismo não é and what it is. e o que ele é. And we need to understand how worldliness manifests itself, not blatantly in the world, but in our E hearts. precisamos entender como esse mundanismo se manifesta não de forma tão externa assim, mas nos nossos corações. And then we need to know how to equip our children to fight against this. E aí precisamos aprender a treinar os nossos filhos a como lutar contra isso. So I really want to do four things with you briefly. Então eu quero fazer 4 coisas com vocês de forma breve. First, we want to look at what worldliness is not. Primeiro, o que o mundanismo não é. Second, at what it is. O que ele é. And third, how it manifests itself in our families. Como se manifesta em nossas famílias. And then fourth, we'll spend half of our time E em quarto lugar, passaremos a maior parte do tempo talking about 7 ways to equip our children to fight against it. falando sobre 7 formas de treinar nossos filhos para lutar contra o mundanismo. So what worldliness is not. Então, o que o mundanismo não é? We need to talk about this subject for a few minutes
Precisamos falar sobre esse assunto por alguns minutos, because our hearts can be so hypocritical. porque os nossos corações podem ser tão hipócritas. And we can always be looking at other people E podemos sempre olhar para os outros and saying they're worldly, but we're godly. e dizer, eles são mundanos, mas nós somos piedosos. So first, worldliness is not always an open rejection of God. Então, primeiro, o mundanismo nem sempre é uma rejeição aberta a Deus. Worldliness usually begins in the heart much earlier than an open rejection of God. O mundanismo geralmente começa no coração bem antes de uma rejeição aberta a Deus. Worldliness actually begins O mundanismo realmente começa when we stop viewing things from the perspective of the Holy Bible. quando nós deixamos de ver as coisas pela perspectiva da Santa Bíblia. We can be worldly while being very religious. Podemos ser mundanos e ao mesmo tempo bem religiosos. The world can come to us wrapped in Christian clothing. O mundo pode vir a nós envolto dessa fantasia cristã, dessa roupa cristã, Speaking Christian words. falando palavras cristãs. John warns us, beloved, believe not every spirit, João nos avisa a não acreditarmos em todo o espírito, because many false prophets are going out into the world. porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. You see, John was talking about people that were controlled by this world's mindset. João estava falando de pessoas que eram controladas pela cosmovisão desse mundo. They were saying what the world likes to hear, Estavam dizendo o que o mundo gosta de ouvir, what makes the world feel comfortable, o que faz o mundo ser confortável, even when they were religious. mesmo sendo religiosos. Sounds like a lot of preachers today, don't you think? Parece com muitos pregadores hoje em dia, não é verdade? But you see, they were not openly against God. Mas vejam, eles não eram abertamente contra Deus. They even called themselves prophets. Eles até se chamavam de profetas. So worldliness does not mean you just have to reject God wholesale. Então, mundanismo não significa que você simplesmente está rejeitando a Deus. And second, worldliness is not always meaning living a grossly immoral life. Segundo, o mundanismo nem sempre significa uma vida de imoralidade grosseira. You can be very worldly, Você pode ser bem mundano and at the same time, people can look at your outward life e, ao mesmo tempo, as pessoas olham para a sua vida exteriormente and think you're upright and godly. e pensam que você é piedoso e correto. Many professing Christians live worldly lives. Muitos cristãos professos vivem uma vida mundana. But James says that the friendship of this world is enmity against God. Mas Tiago nos lembra que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus. It's interesting what sins, worldly sins, that James speaks the most against. E é interessante esses pecados mundanos contra os quais Tiago fala. He says true religion is keeping yourself unspotted from this world. Ele fala, a verdadeira religião é nos conservarmos imaculados deste mundo. But he doesn't talk about drunkenness Mas ele não fala sobre embriaguez or adultery, ou adultério, but he talks about these things. mas ele fala sobre o seguinte: Showing favoritism to the rich, demonstrar favoritismo aos ricos, having a bitter, critical tongue, ter uma língua destrutiva e crítica, getting into quarrels with others because you don't get your way, entrar em discussões com os outros porque você não tem o que quer, taking advantage of your employers or your employees. levar vantagem sobre empregadores e os seus empregados. So you see, a straight A student at school Então vejam que um estudante que só tira 10 na escola, who is very dedicated to homework que é muito dedicado às suas tarefas de casa and doesn't go to worldly parties e que não vai para as festas mundanas, could still be worldly. pode ainda ser muito mundano. Worldliness is a heart matter. O mundanismo diz respeito ao coração. And thirdly, worldliness is not always blatant conformity to popular culture. Em terceiro lugar, o mundanismo nem sempre é uma conformidade direta com a cultura popular. You don't have to be addicted to the latest form of music Você não deve ser viciado à última moda da música, por exemplo, or technology ou tecnologia, or sports trivia ou aquilo que diz respeito a esportes, to be worldly. para que você seja mundano. John does not speak of worldliness in terms of possessions João não fala de mundanismo em termos de posses or outward habits, ou hábitos externos. but he speaks of worldliness
as a matter of the lusts of the flesh Mas ele fala de mundanismo como sendo a concupiscência da carne and the lusts of the eye e a concupiscência dos olhos and the pride of life. e a soberba da vida. So worldliness lies in our very heart, Então o mundanismo está no nosso próprio coração, in our very nature. na nossa própria natureza. It's natural for us to be worldly É natural que nós sejamos mundanos, because we're born in sin and conceived in iniquity. porque nascemos em pecado, fomos concebidos em iniquidade. So that leads us to our second point. What is worldliness? Isso nos leva então ao segundo ponto. O que é o mundanismo? Well, a common rule of engagement in the battlefield is you have to know your enemy. Uma estratégia comum nas batalhas é que nós devemos conhecer o inimigo. And since worldliness can be so deceptive, E como o mundanismo pode ser tão enganoso, and our enemy can be so tempting and alluring, e o nosso inimigo pode ser tão tentador e oferecer aquilo que nos satisfaz, it's critical that we know what worldliness is. é crítico então que saibamos o que é o mundanismo de fato. And John gives us these three important verses in 1 John 2, E João nos dá então esses 3 versículos importantes em 1 João 2, verses 15 through 17, versículos 15 a 17, to warn us that worldliness is all about the lusts and the pride of man. para nos mostrar que o mundanismo diz respeito à luxúria, à cobiça e o orgulho do homem. And notice here that John is contrasting this love for the worldly lusts with love for the Father. Vejam que João está aqui comparando então esse amor pelo mundo ao amor pelo Pai. John is underlining what Jesus said, no man can serve two masters. João está aqui ampliando aquilo que Jesus disse, nenhum homem pode servir a 2 senhores, For either he will hate the one and love the other, pois ele ou vai amar a um e odiar ao outro, or else he will hold to the one and despise the other. ou ele vai servir apenas a um e rejeitar o outro. Dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, our love must be ruled by one goal. o nosso amor deve ser governado por um objetivo. One love must rule our lives. Um amor apenas deve guiar as nossas vidas. A holy passion for God Uma paixão santa por Deus and for the things of the living triune God. e pelas coisas do Senhor Deus triuno que vive. But you see, that's exactly our problem. Mas esse é o nosso problema exato. Ever since the fall of man, Desde a queda do homem, our souls are pulled back, nossas almas são trazidas de volta, pulled, as it were, by hook and line towards the world. como presas a um anzol, trazidas de volta para o mundo. So what does John then mean by world? Então o que o João significa aqui por mundo? Well, the Greek word cosmos A palavra no grego para mundo, cosmos, has 5 different meanings in the New Testament. tem 5 significados diferentes no Novo Testamento. In this case, John is not speaking about world as planet Earth Nesse caso, ele não está falando de mundo como o planeta Terra or the entire human race, ou a humanidade inteira, but he's speaking about world in terms of its connection with the kingdom of which the ruler and his subjects are lost in sin. mas ele está falando aqui do mundo ligado a esse reino cujo Senhor sujeita aqueles que estão perdidos em pecados. For John, worldliness is anything that is set over against God. Para João aqui então, o mundo é tudo aquilo que está indo contra Deus. It's Satan's kingdom of darkness, É o reino da escuridão de Satanás, which includes all people under his rule. que inclui todas as pessoas debaixo do seu reinado. All people who live according to the standards of this world. Todas as pessoas que vivem de acordo com os padrões desse mundo. Now, God created all things for man to enjoy. Deus criou todas as coisas para que o homem desfrutasse delas. In fact, Paul tells us in 1 Timothy 4 Na verdade, Paulo nos diz em 1 Timóteo 4 that we are to enjoy all things richly for the love of God. que nós devemos apreciar todas as coisas ricamente pelo amor de Deus, But then in a Godward way, mas de uma forma voltada para Deus, relying on God's power, dependendo do poder de Deus, obeying God's will, obedecendo à vontade de Deus pursuing God's glory. e perseguindo a glória de Deus. And see, that's the contrast between the godly person and the worldly person. Esse é o contraste entre o piedoso e o mundano.
The worldly person does things out of love for himself. O mundano faz as coisas por amor a si mesmo. He loves God's creation out of an idolatrous love, Ele ama a criação de Deus por causa de um amor idólatra, to feed the lusts of the flesh para alimentar a concupiscência da carne, and the lusts of the eyes e a concupiscência dos olhos, and the pride of life. e a soberba da vida. The goal of worldly people is to get ahead. O objetivo dos mundanos é sempre ter vantagem. They live horizontally Eles vivem apenas horizontalmente, rather than to look up ao invés de olhar para cima and to live vertically. e viver verticalmente. Worldly people seek after outward prosperity Os mundanos buscam prosperidade externa apenas, more than heavenly holiness. mais do que uma santidade celestial. They burst with selfish desires Eles explodem com desejos egoístas, instead of overflowing with prayers and praises to God. ao invés de abundar em louvores a Deus. Now, thanks be to God. Não, graças a Deus, Salvation brings us out of the world. que a salvação nos tira do mundo. Jesus said, if you were of this world, the world would love his own. Jesus disse que se vocês fossem desse mundo, o mundo amaria os seus próprios. But because you are not of this world, Mas porque vocês não são deste mundo, and I have chosen you out of this world, e eu os tirei do mundo, the world will hate you. o mundo vai odiar vocês. Worldliness, therefore, in one word, can be defined this way. O mundanismo, então, pode ser definido da seguinte forma: All human love todo amor humano not ruled by the love of God. não regido pelo amor de Deus. And so, here are some ways worldliness can show itself Estão aqui algumas formas como o mundanismo pode se mostrar in our lives and in the lives of our children. em nossas vidas e na vida de nossos filhos. First, Primeiro, worldliness brings a desire to please sinful man more than to please holy God. o mundanismo traz um desejo para agradar o homem pecador e não a Deus. You see, we naturally seek to please those whom we love. Vejam, nós naturalmente tentamos agradar aqueles a quem amamos. And when the love of God is not in E us, quando o amor de Deus não está em nós, Jesus said, Jesus disse, then you will love the world. então você amará o mundo. And you will demonstrate that E você demonstra isso by wanting the honor of the world, querendo a honra do mundo, by fearing man more than fearing God. temendo mais ao homem do que a Deus. And you see, that's what our children have preached to them from all sides today. E é isso que os nossos filhos têm pregado a eles de todos os lados. All the media and entertainment of this world Toda a mídia e o entretenimento deste mundo are teaching our children you've got to be self-pleasing and you've got to be man-pleasing. estão ensinando aos nossos filhos, vocês têm que agradar a vocês mesmos e agradar aos homens. You've got to be fashionable. Você tem que estar na moda. You've got to be popular. Você tem que ser popular. You've got to be well accepted. Você tem que ser bem aceito. You've got to please people. Você tem que agradar as pessoas. But godliness says Mas a piedade diz, we fear God. nós tememos a Deus. And the fear of God E o temor de Deus means to value the smiles of God significa que devemos valorizar os sorrisos de Deus more than the smiles of men. mais do que o sorriso dos homens. And to fear the frowns of God E temer a cara feia de Deus more than the frowns of men. mais do que a cara feia dos homens. Secondly, Segundo. worldliness brings a higher concern for physical things O mundanismo traz uma preocupação maior com coisas físicas than for the image of God being stamped upon my heart. do que a imagem de Deus selada em nossos corações. Think about it a moment. Pense sobre isso por um pouco. The love of the flesh, O amor da carne, the lust of the eyes, a concupiscência dos olhos and the pride of life. e a soberba da vida. When you take all these things together, Quando nós olhamos para tudo isso, what are we saying? o que estamos dizendo? All these things crave satisfaction for the human body. Todas essas coisas aspiram pela satisfação do corpo. There's a craving for what's beautiful, Tem um desejo pelo aquilo que é bonito, what's pleasant, o que é agradável, what's expensive. o que é caro.
And so our children will naturally want the latest technology, Então os nossos filhos vão querer naturalmente a última tecnologia, the most handsome boyfriend, o namorado mais bonito, the most beautiful girlfriend, a namorada mais bonita, the nicest car, o carro mais legal, every other material thing. todo o resto das questões And there will be materiais. pressure E haverá pressão on our children em nossos filhos to embrace the physical para abraçarem o físico and to minimize the need for the image of God to be stamped in our hearts. e minimizarem o fato de que a imagem de Deus deve estar em nossos corações. And so thirdly, Em terceiro lugar, worldliness is a preoccupation with temporal things rather than the eternal kingdom of God. o mundanismo é uma preocupação com as coisas temporais, ao invés de com o eterno reino de Deus. When we're worldly, we forget what John says here in verse 17. Quando nós somos mundanos, nós nos esquecemos daquilo que João diz em 1 João 2,17. And the world passes away, Ora, o mundo passa, and the lust thereof. bem como a sua But concupiscência. he that doeth the will of God abideth forever. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. You see, the world wants instant gratification. Vocês veem que o mundo quer, então, gratificação instantânea. In fact, that's the rule of ethics of our day. Essa é a regra da ética nos nossos dias. We want everything that we want, and we want it right away. Nós queremos tudo aquilo que nós queremos e nós queremos isso agora. Worldliness, therefore, feeds the pride of life. Mundanismo, então, alimenta o orgulho da vida, a soberba da vida. Pride is not so easy to define. A soberba, o orgulho não é tão fácil de definir. Pride is not something we can nail to a wall. A soberba não é algo que nós podemos pendurar na parede. It's like jelly. É como gelatina. It won't nail very well. Não dá para pendurar muito bem. But our children can be full of pride because they get good grades in school. Os nossos filhos, por exemplo, podem ser cheios de soberba por causa das boas notas da escola. Or they can be proud because they don't get good grades in school. Ou podem ser soberbos e orgulhosos porque não tiram notas boas. They can be proud when their parents compliment them. Podem ser soberbos ao receberem um elogio dos pais. They can be proud among their peers when their parents criticize them. Podem ser soberbos com seus amigos quando os pais os criticam. The heart of worldliness O cerne do mundanismo is the hollow, shallow shell of our love for people and things. é esse raso, sem conteúdo, amor que nós temos pelas coisas e pelas pessoas, While the love for God remains absent. enquanto o amor de Deus permanece ausente. This is the sad and the empty and the blasphemous love of this world. Esse é o amor triste, vazio e blasfemo do mundo, Which misses the entire purpose for why God put us here on this earth. que deixa de lado o propósito do porquê Deus nos deixou aqui no mundo, To live for Him, para viver para Ele, to serve Him, para servi-lo and to love one another. e para amar uns aos outros. You know, when I was 16 years old, Quando eu tinha 16 anos de idade, the brother who was 19, meu irmão que tinha 19, he walked into my bedroom one day, ele entrou no meu quarto. and he said, "You know, Joe, I figured out what life is all about, Ele disse, Joe, eu aprendi o que a vida and I significa. can express it in one word." E posso falar isso em uma palavra I apenas. said, "Wow, that's cool. What's that?" Bom, o que é então? Service. Serviço. I said, "What?" Que? Explain. Explique. Well, he said, "It's quite simple. É bem simples. God put us on this world Deus nos colocou nesse mundo to serve Him, para servi-lo, serve our neighbor, servir o nosso vizinho, serve creation. servir a criação. We fell from that. Nós caímos disso, We became self-centered. nos tornamos centrados em nós mesmos. When we get born again, Quando nascemos de novo, we get a new love for God, temos um novo amor por Deus, new love for our neighbor, um novo amor pelo nosso próximo a new love for creation, e um novo amor pela criação. and we begin to serve them all again. E começamos a servi-los novamente. And the more we serve God and our neighbor as prophet, priest, and king E quanto mais servimos a Deus e ao nosso próximo como profeta, sacerdote e rei, for the glory of God, para a glória de Deus, the happier we will be, mais felizes nós seremos. because we will be having restored to us Porque teremos restaurados para nós our original purpose of creation. os nossos propósitos originais na criação. At the time, I said, "Sounds pretty good to me." Naquela época eu disse, parece bom. Now, 40-some years later, I think that sounds very good. E agora, 40 anos depois, eu penso que é muito bom o que ele disse. So how do we equip our children
Como é que nós treinamos os nossos filhos então? To get this biblical spirit of why they're here in this world. Para ter essa ideia bíblica do porquê eles estão aqui nesse mundo. And so promote real godliness and sanctification in our families. E assim promover verdadeira piedade e santificação em nossos lares. Well, I'm going to give you 7 pieces of advice. Vou dar a vocês 7 conselhos então. The first is this. Primeiro é: You encourage your children with God's promises in the gospel. encorajar os filhos com as promessas de Deus no evangelho. You know what it's like as a parent. Você sabe como é ser pai. Sometimes it feels like an overwhelming task to live against the tide of this world. Às vezes parece uma tarefa muito além de nós, viver contra a maré desse mundo. So much is coming against your children. Tantas coisas vêm contra os seus filhos. You've got so many enemies in trying to rear them godly. Vocês têm tantos inimigos ao tentar criá-los de forma piedosa. Their own hearts, Seus próprios corações, the world around them, o mundo ao redor deles, many of their friends, muitos de seus amigos, and sometimes your own heart. e às vezes o seu próprio coração. How are you ever going to win the battle? Como é que você vai vencer a batalha? Well, you see, the answer, of course, is ultimately through Jesus Christ. A resposta, em última instância, é claro, é por Jesus Cristo. And He has promised to be a faithful covenant-keeping God. E ele prometeu ser um Deus que guarda o seu pacto, a sua aliança. And so, when we reared our children, Então, quando nós criamos os nossos filhos, this is the way I would talk to them. essa era a forma como eu falava com eles. I'd say, children, you're baptized. Eu dizia para eles: vocês foram You're batizados, set apart from this world. foram separados deste mundo, You are named by the name of the triune God. recebem o nome do próprio Deus triuno. You have no business living like the world. Vocês não têm nenhuma questão ou amizade com este mundo. Promises of God are before you. As promessas de Deus estão diante de vocês. Seek grace to embrace them Busquem graça para and abraçá-las to live by them e viver por elas to the glory of God. para a glória de Deus. You see, the promise of God Veja, uma promessa de Deus gives you hope. dá esperança a você. And you need to understand that your children need to hear from you E você precisa entender que os filhos devem ouvir de você that Christianity, bottom line, is primarily positive in nature. que o cristianismo é positivo na sua natureza. If you raise your children teaching them that the essence of Christianity is just saying no to this world Se você ensinar os seus filhos que a essência do cristianismo é basicamente dizer não para este mundo and no to sin e não para o pecado and no to everything else, e não para qualquer outra coisa, that form of Christianity is not going to allure them. essa forma de cristianismo não vai atraí-los. You will never live by the negative alone. Você nunca consegue viver pelo negativo But apenas. if you point them to the promises of Christ, Mas se você apontá-los para as promessas de Deus, to the redemption of His work on Calvary's cross, para a redenção realizada na cruz do to Calvário, His resurrection, para a sua ressurreição, to His wonderful moment-by-moment intercession at the right hand of the Father, para a sua intercessão constante à destra do Pai, and you tell them that this glorious Savior is willing to be their God, e você diz a eles que esse Salvador maravilhoso está querendo ser o seu Deus, to redeem them from all iniquity, para redimi-los de toda iniquidade and to purify them, e para purificá-los, to make them a peculiar people, para torná-los um povo peculiar, zealous of good works, zeloso de boas obras, who can live a life of fulfillment que pode viver uma vida de and consumação meaning e significado and real joy e verdadeira alegria in the Lord Jesus no Christ, Senhor Jesus Cristo. and that this life will last forever E que essa vida vai durar para sempre, in everlasting glory. em eterna glória. You present them with a positive, Vocês se apresentam para eles esses and positivos you encourage them to trust in these promises of God e os encorajam a viver por essas promessas in the Lord Jesus Christ. no Senhor Jesus Cristo. Secondly, Em segundo lugar, you teach your children how to live in self-denial. ensinar os filhos a como viver em negação própria. Paul says to the Romans, Paulo diz aos romanos: deny ungodliness and worldly lust. neguem impiedade e a paixão mundana. You say something like this, Você diz algo assim: son, filho, the world is saying to you, me, me, me. o mundo diz a você: eu. Just live for yourself. Viva para você mesmo. Do what you want to do, Faça o que você quer fazer, when you want to do it. quando você quer fazer. And son, I'm going to have to tell you, I don't want to raise you that way. Filho, eu preciso dizer para você, não vou criá-lo dessa forma.
I cannot feed the natural pride of your and my heart. Eu não posso alimentar o orgulho que está no seu coração e no meu. And so what do? Então o que você faz? You begin to teach your children the importance of denying themselves. Começa a ensinar ao filho como é importante autonegar a si mesmo. You help them see the importance of cheerfully serving their brothers and their sisters. Você demonstra a importância do que é servir o próximo, irmãos e irmãs. You give them chores around the house to do. Você ensina ele a fazer tarefas na casa. You encourage them to serve in the church and in the community. Você os encoraja a servir na igreja e na comunidade. And you set an example yourself. E você mesmo dá o modelo disso. So that they see life is about denying self and serving others. Para que eles percebam que a vida é sobre negar a si mesmo e servir aos outros. And number 3. Número 3. You rid your home of needless temptations. Livre a sua casa de tentações desnecessárias. You see, John tells us that part of worldliness is the lust of the eye. João nos diz que parte do mundanismo é a concupiscência dos olhos. The Puritan John Bunyan, when he wrote the book, The Holy War, O puritano John Bunyan, quando ele escreveu o livro Guerra Santa, and compared this battle in the soul e comparou essa batalha na alma, to the battle for a city called Man's Soul, comparando com uma batalha por uma cidade chamada Man's Soul. a alma do homem, He said there are 2 gates that lead into Man's Soul. ele dizia que havia dois portões para essa cidade. One gate is eye gate, Uma cidade um portão é o olho, o portão do olho, and the other gate is ear gate. e o portão do ouvido. You see, it's tragic when you hear of parents who allow their children to go to inappropriate movies, Vejam como é trágico que os pais deixem seus filhos ir a filmes inapropriados, or read magazines that promote the lust of the flesh, ou ler revistas que promovam a concupiscência da carne, or buy music that exploits women, ou ouvir música que explora mulheres, or download ungodly pictures or texts on their cell phones. ou baixar textos ou fotos de coisas desagradáveis nos seus telefones. What are you doing when you allow these things? O que você está fazendo ao permitir essas coisas? You're allowing your children in your own home Você está deixando que seus filhos em sua própria casa to feed the lusts of their own flesh. alimentem a concupiscência de suas carnes. You see, you can't scoop up fire and put fire into your own lap Você não- without being burned. Você não pode colocar fogo no seu colo sem se queimar. And when you allow your children E quando você permite que seus filhos to partake of so much evil entertainment today, se beneficiem com tanto entretenimento mal hoje, you are just feeding the lust of the flesh. você está alimentando a concupiscência da carne. Fourthly, Em quarto lugar, fill your children's minds and hearts with what is good and true. preencha as mentes e os corações de seus filhos com aquilo que é bom e verdadeiro. Begin with family worship. Comece com o culto doméstico. Teach them the wonderful positive truths of the Bible. Ensine-os as verdades positivas e maravilhosas da Bíblia. And in family worship, talk to them about the lust of the flesh and the lust of the eyes. E em culto doméstico, fale com eles sobre a concupiscência da carne e dos olhos. You see, no amount of limiting our children's access to electronic media or clothing choices, etc., will guard them from worldliness. Vejam que a quantidade do limite do acesso dos nossos filhos à mídia eletrônica ou escolha de roupas, nada disso vai defendê-los ou protegê-los do mundanismo. Because the world is naturally in their hearts. Porque o mundo está naturalmente em seus corações. So you need to replace that bad literature with good literature. Então você tem que substituir aquela literatura ruim com boa literatura. Let me give you an example. Deixe-me dar um exemplo. When I grew up, our home really didn't have any secular books in it. Quando eu cresci, nossa casa não tinha nenhum livro secular dentro dela. My dad's bookcases were filled with solid, good, Puritan type books. As estantes do meu pai estavam repletas de boa literatura puritana. I saw my dad reading good books all the time. Eu via meu pai lendo bons livros o tempo inteiro. My parents expected us to read good religious books. Os meus pais esperavam que nós lêssemos bons livros They would give them cristãos. to us for birthdays. Eles nos davam livros de presente de aniversário. When we were going to bed at night, Quando nós íamos dormir, we were to read
a small portion of Scripture and a small portion of a good book every night. Nós líamos um pouquinho das Escrituras e um pouquinho dos livros de literatura boa. My dad would ask me what I was reading. O meu pai me perguntava o que eu estava lendo. You see, from the time I was 7, 8 years old, I was reading good books. Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu já lia livros muito bons. When I was 9 years old, I came under conviction of sin. Quando eu cheguei aos 9 anos, eu me convenci do pecado. Where did I go to find relief? Para onde eu fui para encontrar descanso? I went to my dad's bookcase. Fui para a estante do meu pai. And I looked at all the titles of the books. E olhei para todos os títulos. And I found a book by John Bunyan. E achei um livro pelo John Bunyan. The title was The Life and Death of Mr. Badman. O título era A Vida e a Morte do Senhor Maldoso. And I thought, well, I'm a bad boy. That book must be for me. Aí eu pensei, bom, eu sou um menino mau, esse livro deve ser para mim. So I read through that whole book when I was 9 years old. E eu li todo o livro quando eu tinha 9 anos de idade. It was a page turner for me. Eu não cansava de ler. I felt like Bunyan was speaking to my own heart. Eu sentia que o Bunyan estava falando com o meu próprio coração. But if my dad's bookcases were filled with self-help books Mas se a estante do meu pai estivesse repleta de livros de autoajuda or worldly books, ou livros seculares, my conscience would have been trained in a totally different way. a minha consciência teria sido treinada de uma forma totalmente diferente. So later on in my teen years, Então, mais tarde, na adolescência, I was brought to spiritual liberty primarily through reading Puritan books in my dad's bookcase. eu cheguei à liberdade espiritual lendo ainda esses livros puritanos da estante do meu pai. And so what did I do when I had children? Então, o que é que eu fiz quando eu tive filhos? I filled their bookcases. Eu também enchi as estantes deles. I had them read good books. Fiz com que eles lessem bons livros. In fact, I went a step beyond my dad. Na verdade, eu fui um passo além do meu pai. When our children got jobs, Quando os nossos filhos começaram a trabalhar, we encouraged them to put away 5% of all the money they made nós encorajamos que eles separassem 5% do salário deles to buy books for their own soul. para comprarem livros para as suas próprias almas. When they got $20, $30 together, Então, quando eles tinham 20, 30 dólares ali, I would go to the bookstore myself with them. eu ia à livraria com eles. And we would pick together we'd pick out the best books for them. E nós escolheríamos os melhores livros para eles. It was wonderful. Era maravilhoso. I still remember my son saying to me when he was 14 years old, Eu ainda lembro do meu filho falando para mim quando ele tinha 14 anos. Dad, do you know who my favorite author is in the whole world? Pai, você sabe quem é meu autor favorito? I said, who? Quem? He said, John Owen. Ele disse John Owen. Yes! Isso. So you give them good books Então você dá a eles bons livros and you train them to read them. e os treina a lê-los And you read them with them in family worship. e lê com eles no culto doméstico And you talk with them in family worship about every subject the Bible talks about, e fala com eles em culto doméstico sobre todos os assuntos que a Bíblia trata, which is every subject in the world. que são todos os assuntos do mundo. And you give them the biblical perspective Você dá a eles a perspectiva bíblica so that they're daquilo, trained in what is good and true. para que sejam treinados naquilo que é bom e verdadeiro. And number 5, Número 5. you train your children that no created thing is on neutral ground. Você deve treinar os seus filhos para que eles vejam que nenhuma coisa criada está em solo neutro. All things that exist for the glory of God. Tudo o que existe, existe para a glória de Deus. And they are only properly used when they are used out of love for God. E são apenas propriamente utilizados quando são utilizados por amor a Deus. You teach your children that Satan wants to corrupt every good thing in this world. Ensinem seus filhos que Satanás quer corromper tudo aquilo que é bom no mundo. The uncleanness within us, A impureza dentro de nós, under Satan's influence, debaixo da influência de will Satanás, make all things unclean tornará tudo impuro, unless we wash it in the blood of Christ a não ser que nos purifiquemos no sangue de Cristo and use it according to His word e os utilizemos de acordo com sua palavra and devote it to His praise. e devotemos tudo ao seu louvor. When our children were young, Quando nossos filhos eram jovens, I used to draw for them an apple pie, eu costumava desenhar para eles uma torta de maçã. and I would cut the pie into pieces, E aí eu cortava a maçã em pedaços. and I would show them that each piece of pie represented an area of their lives. E eu mostrava então que cada pedaço da torta representava uma parte da vida deles. One piece of the pie was Lord's Day.
Uma parte da torta era o dia do Senhor. One piece was school. Outro pedaço era a escola. One piece was family relationships. Outro pedaço, relacionamentos da família. One piece was friends. Outro pedaço, amigos. One piece was hobbies. Outro pedaço, os hobbies. And then we would talk about how each piece of the pie E nós falávamos como cada pedaço da torta could be devoted to the glory of God. deveria ser devotado para a glória de Deus. You see, our children need to know that there's no ground that needs to remain unredeemed. Nossos filhos precisam saber que não há nada que não deva ser redimido. Number 6, Número 6. we need to model for our children the battle against the world. Nós devemos ser modelos para os nossos filhos nessa luta contra o mundo. Godliness is partially taught, but it is more caught than taught. A piedade, ela é mais apreendida do que aprendida. That's why Paul wrote to Titus, É por isso que Paulo escreveu para Tito: in all things show yourself a pattern of good works. em todas as coisas, mostre-se como um modelo, um padrão das boas obras. Our children need to see examples in us. Os nossos filhos precisam ver exemplos em nós. You see, many of our children struggle with worldliness partly because mom and dad struggle with worldliness. Muitos dos nossos filhos têm problemas com o mundanismo porque os pais têm problemas com o mundanismo. We too often live as people pleasers more than God pleasers. Nós vivemos mais para agradar aos homens do que a Deus. And we too often regard our outward appearance as more important than our internal appearance. E nós consideramos mais importante a nossa aparência exterior do que a nossa aparência interior. You see, when we get more excited about some professional soccer team Quando nós ficamos mais empolgados com um time de futebol than we do about Jesus Christ do que empolgados com in Jesus, front of our own children, na frente dos nossos filhos, we are teaching them a lot about what their priorities of life should be. estamos ensinando a eles qual deve ser a prioridade na vida deles. Actually, we're teaching them what they should not be. Estamos ensinando na verdade o que eles não devem ser. And when our children are successful E quando os nossos filhos são bem-sucedidos at school, na escola or they become great sports players, ou se tornam grandes atletas, if their success becomes the grounds of our boasting in them, e o sucesso deles se torna a nossa glória neles, and we live vicariously through our children, e vivemos a vida dos nossos filhos como eles estivessem nos substituindo, we will be teaching them exactly what we don't want to be teaching them. estamos ensinando exatamente o que não gostaríamos de ensinar para That the eles. things of this life are more important than the things of the life to come. Que as coisas deste mundo são mais importantes do que a vida que está por vir. May I ask you this question this morning? Deixe-me fazer essa pergunta nesta manhã. And I ask it to myself as well. E pergunto a mim mesmo também. Can our children say something like this about us? Os nossos filhos podem dizer o seguinte sobre nós: My mom and my dad, they have their flaws, they have their faults. meu pai e minha mãe têm seus defeitos, But one thing about my mom and dad, mas uma coisa sobre eles: they love God. eles amam a And Deus. they love Jesus Christ more than anything in this world. Eles amam Jesus Cristo mais do que qualquer coisa neste mundo. And they love my soul. E eles amam a minha alma. And when I grow up, E quando eu crescer, I'm just hoping and praying eu espero e oro a respeito that I will be as godly as my mom and dad. que eu seja tão piedoso quanto meu pai e minha mãe. And seventhly, E em último lugar, sétimo, we need to pray for God to give our family kingdom grace. devemos orar para que Deus nos dê à nossa família um reino da graça. You see, bottom line is we can do everything right as parents, Nós podemos fazer tudo que é certo enquanto pais. and our children could still remain unconverted. E os nossos filhos podem continuar sem se converter. They need a new heart Eles precisam de um novo coração to fight this battle, para lutar essa batalha. and we can't give that to them. E não podemos dar isso a eles. And so we're thrown upon God in dependency Então nos jogamos a Deus em dependência and in prayer e em oração to do for us and our children what we cannot do for ourselves, para fazer por nós e pelos nossos filhos aquilo que não podemos fazer por conta própria, which is exactly where God wants us to be. que é exatamente onde Deus quer que estejamos, As needy, humble, dependent people como pessoas dependentes, humildes,
who need our Savior in everything. que dependem dele em tudo. You see, without the prayer and the work of the Holy Spirit, Sem a oração e a obra do Espírito, everything we do for our children tudo que fizermos pelos nossos filhos will ultimately fail. vai, em última análise, falhar. And so model for your children the importunity of prayer. Sejam exemplos, então, da importunidade da oração. Pray for them. Orem por eles. Pray with them. Orem com eles. Teach them to pray. Ensine-os a orar. Lead us not into temptation, Não nos leve à tentação, but deliver us from evil. mas nos liberte do mal. So what we did it rather by accident. Nós fizemos, de uma certa forma aqui, mais por acidente. Is we started teaching our children how to pray when they were 3 years old. Começamos a ensinar os nossos filhos quando eles tinham 3 anos de idade. It happened the first time in family worship. Aconteceu a primeira vez no culto doméstico. My son said to me, Meu filho disse o seguinte: "Can I pray the daddy's prayer?" eu posso orar a oração do papai? And I thought, 3 years old? E eu pensei, 3 aninhos. I said, "Come here, son." Vem cá, filho. I put him on my lap. E eu o coloquei no meu And I colo. said, "I'll whisper in your ear what to pray for the daddy's prayer, and then you pray it." Eu vou dizer no seu ouvido a oração do papai e você repete. And that's what he did. E foi o que ele fez. And we did that for a whole year. E fizemos isso por um ano inteiro. When he was 4 years old, Quando ele tinha 4 anos, I said, "Son, you begin the prayer, and when you run stuck, you just give me a little poke." e eu disse, quando você começa a oração agora, e se você ficar impedido, você me dá uma chamada. And that's what we did for 3 more years. E foi o que nós fizemos por mais 3 anos. When he was 7 years old, Quando ele tinha 7 anos, I said, "Son, you take the whole prayer now." você faz a oração toda agora. And then I did the same with my girls. E eu fiz o mesmo com minhas filhas. And they didn't pray perfectly. E eles não oravam de forma course perfeita? not. Claro que não. And their theology wasn't always reformed in their prayers. E a sua teologia não era sempre reformada nas suas orações? But I would gently try to correct them. E eu gentilmente corrigia-os. And sometimes I'd let things go for a while. E às vezes eu deixava passar algumas coisas. But you see, by praying on my lap, Mas ao orarem no meu colo, out loud in front of the whole family, em frente dos and outros, taking their turn with all the others, e tomando a sua vez depois dos outros, 2 things were going on. 2 coisas aconteciam. We were teaching them that they need prayer every day of their lives. Ensinávamos que eles precisam de oração todos os dias. And we were also teaching them how to pray, E também ensinávamos a como orar, so as they get older, pois ao ficarem mais velhos, they're not embarrassed to pray in front of their friends, não teriam vergonha de orar em frente dos amigos. and they don't have to be embarrassed later on when they get married that they don't know how to pray aloud. Ou quando estivessem casados, que se envergonhassem por não saberem orar em voz alta. But most of all, we need the Holy Spirit Mas, em última instância, precisamos do Espírito to Santo bless those efforts para abençoar essas and to tentativas teach them to pray from the heart. e orar e ensiná-los a orar do coração. So in conclusion, Então, em conclusão, there's a war going on for our children. tem uma guerra acontecendo por nossos filhos. Satan wants them. Satanás quer cada um deles. Jesus Christ wants them. Jesus Cristo quer cada um deles. And we need to do our part E nós temos que fazer a nossa to parte teach them that all human love, para ensinar a eles que todo amor ao mundo, not ruled by the love of God, não regido pelo amor de Deus, is worldliness. é mundanismo. And we need to ask them this question over and over again. E devemos perguntar a eles essa pergunta o tempo inteiro. Why in the world would you put your hopes in this world Por que é que você coloca a sua esperança nesse mundo and seek this world e busca esse mundo, when all the lust of this world will soon pass away, quando toda a concupiscência desse mundo vai passar? and you could have a much better love, E você deve ter um amor ainda maior. and you could have a much better comfort, E você pode ter um conforto maior. and you could have a much better God than the God of this world. E um Deus ainda melhor do que o Deus deste You mundo. could have the living God forever and forever. Você pode ter o Deus vivo para sempre. You know, when our children were very young, Quando os nossos filhos eram bem jovens. and I'll close with this illustration, E eu termino com essa ilustração. we would read Pilgrim's Progress to them over and over again. Nós líamos o Peregrino para eles. And John Bunyan has a beautiful part in Pilgrim's Progress about a man named the Interpreter. E o John Bunyan tem uma passagem muito interessante
sobre um personagem chamado o intérprete. And the interpreter took Christiana into a room E o intérprete levou Cristiana, então, a uma sala, where a man was raking dirt. onde o homem estava juntando terra. He did not look up at all. Ele não olhava para cima. He was just raking in the soil of this earth. Estava ali apenas fazendo o trabalho no solo dessa terra. But there was another man standing beside him. Mas havia um outro homem do seu lado. And that man had a golden crown hanging it above his head. E aquele homem tinha uma coroa dourada em cima de sua cabeça. And you see, what Bunyan was saying E o que o Bunyan estava querendo dizer aqui was if this poor muckraker would just look up é que se esse homem ali trabalhando olhasse para cima and see the golden crown that will be put on the brow of God's people one day in glory, e visse essa coroa dourada que será colocada na cabeça do povo de Deus, he wouldn't live for this poor perishing world, ele não viveria por esse mundo perecível, but he would live for the glory of God. mas ele viveria pela glória de Deus. That's what we need to teach our children. É isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Through our words, Por nossas through our palavras, example, exemplos, through our training, nosso through our treinamento, prayers, orações. we need to be saying to them, Devemos dizer a eles: children, look up from the dirt and the dust of this world. filhos, olhem não para a terra ou a poeira deste mundo, See the glory of God in Christ. mas para a glória de Deus em Cristo. And let your only comfort in life and in death Que a sua única consolação na morte e na vida be in not serving yourself seja em não servir a si mesmo or belonging to yourself, ou pertencer a si mesmo, but in belonging to Jesus Christ. mas em pertencer ao Senhor Jesus Cristo. So be willing Então estejam dispostos to give up the muckrake a desistir das coisas da terra for a crown of glory por uma coroa de glória that fades not away. que não passa. Amen. Amém.